Então, novamente, muito obrigado pelo convite. Isso corresponde àquilo que, no nosso trabalho como professores e pesquisadores nas universidades públicas, a gente chama de extensão, que é uma fronteira, né, cada vez mais importante no sentido de ampliar a circulação de saberes produzidos na universidade. Nós estamos aqui para discutir algo que diz respeito a um problema persistente na sociedade brasileira, que é as políticas de reserva de vaga, né, ou de cotas não resolveram, elas fizeram avançar, mas o distanciamento entre a universidade e a sociedade, há uma defasagem entre o conhecimento que é produzido na universidade e aquilo que pode até dizer as crenças, as verdades, aquilo que a sociedade considera como possível de ser mantido ou modificado, né? E as políticas de cotas elas têm contribuído para modificar esse panorama, mas ainda precisando, além delas próprias, de renovação e avanço, mas que os canais de diálogo entre o saber acadêmico, né, e aí nós pensamos a universidade não somente como uma emissora de certificados, né, como um espaço voltado estritamente para a qualificação profissional, né, mas também como uma, uma instituição voltada para estimular a criatividade. Eu costumo dizer, né, que aquilo que deveria ser a principal preocupação de alguém que quer uma formação universitária deve ser se capacitar para resolver problemas, né, para pensar, colocar seu saber, né, investir seu saber no enfrentamento de problemas que às vezes são conhecidos e digamos que a nossa preocupação é no sentido de avançar dentro de um roteiro já estabelecido, de continuar um trabalho. De outros casos, precisam de novas soluções, de uma imaginação criativa disposta a admitir novas verdades. E eu estou frisando isso porque a exposição que eu quero fazer aqui para vocês, ela não vai ser uma exposição técnica, tudo aquilo que diria respeito, digamos, ao regimento das cotas, eu posso tirar algumas dúvidas pontuais, vou esclarecer alguns equívocos muito frequentes, né, ideias disparatadas que às vezes circulam hoje em dia nas redes sociais, de que as cotas roubam vagas de pessoas que estariam melhor capacitadas. Isso não tem absolutamente nenhum fundamento na realidade. Basta uma leitura atenta do edital das cotas, né? Aqui os estudantes que eu cumprimento que estão aqui presentes, aqueles que ingressaram na universidade ou estão estabelecendo isso como uma meta, né? Devem já estar familiarizados com terminologias como nota de corte, etc. Eu também anteciparia para vocês, né, que algo em torno de 70% a 80% dos estudantes que ingressam nas universidades, essa nota de ingresso está entre o limite inferior da nota de corte, né, digamos 6 e 7. Então, nós podemos dizer que, na prática, a reserva de vagas, a maneira como ela é preenchida, ela não causa nenhuma injustiça, ela não estaria assentada em algum tipo de privilégio espúrio, né, no sentido principalmente de desfavorecer bastante alguém que teria tido um desempenho melhor nas provas. Por outro lado, né, desde esclarecido esse aspecto, né, de que não há, para ser bem objetivo, né, a diferença de pontuação entre um estudante que ingressa pelas cotas e aquele cujo ingresso vai ser retardado, né, que não vai ser dessa vez. A diferença de pontuação geralmente está na ordem dos décimos, quando não dos centésimos, né, a depender dos cursos. E é por isso que a gente precisa, e foi disso que eu me concentrei, em montar um pequeno painel para vocês, né, de onde foi que surgiram as cotas, por que, é que elas se tornaram necessárias, por que, é que elas ainda se fazem necessárias. Eu vou recorrer a alguns slides que eu vou começar a projetar agora, e mais até no sentido de mostrar de uma maneira sintética alguns dados para vocês,
também me ajudar, né, a construir um discurso mais sucinto. No entanto, fique claro, desde já, eu não quero que isso funcione exatamente como uma palestra, né? Nós temos algumas limitações de tempo, mas dúvidas, perguntas, eu sempre prefiro, acho que a melhor maneira, né, de ensinar e aprender é pelo diálogo. Não, como dizia Paulo Freire, não, a gente tem que sair desse modelo de educação bancária, né, que o professor está depositando na cabeça dos estudantes o conhecimento, fazendo um download, alguma espécie de telepatia. Isso não existe. O aprendizado é resultado sempre de uma interação, de uma participação. Né? E o que eu quero é levar... E também de despertar inquietações. Né? O aprendizado precisa perturbar, precisa... A verdadeira educação não deve ter medo da polêmica e da problematização. Né? Pelo contrário, como os problemas nas nossas sociedades se tornam cada vez mais complicados, nós temos que aprender a lidar com essa complexidade e não procurar simplificá-la, né, terraplaná-la, para usar um termo mais corrente hoje em dia, pensando que assim as coisas ficam fáceis. Pelo contrário, seguir esses caminhos sempre implica em tornar as coisas muito mais difíceis do que elas já são. Então, a chamada para essa fala, né, sistema de cotas da Universidade Brasileira, muitos dos meus colegas que trabalham no sistema na gestão administrativa das cotas, né, quando eu tive a oportunidade de aprender com vários deles, a primeira coisa que eu aprendi foi, olha, tudo bem, o termo circula, mas aqui entre nós vamos evitar cotas, né, porque tende a marcar, né, justamente esse sentido matemático, competitivo, que não está totalmente descolado do que seria as ideias fundadoras, né, das políticas afirmativas, das políticas de reparação, como elas foram originariamente designadas. Né? Vocês estão vendo aqui a indicação de uma matéria, uma reportagem que foi publicada no portal Tab Wall, autoria dessas duas jornalistas. Ela está disponível, ela foi publicada ano passado, se não me engano, no início deste ano, faz um resumo, apresenta algumas das questões que eu vou levantar, a matéria detalha um pouco mais, então fica como uma indicação, como outras que eu vou fazer, né, de materiais complementares para a minha fala, que vocês podem encontrar com facilidade na rede. Eu posso também, para facilitar, disponibilizar esse PowerPoint para a organização no final da palestra, no sentido de facilitar, né, o acesso a essas pequenas referências que eu vou fazer aqui. Né? Então, desde já, eu quero introduzir essa ideia de reparação histórica, né? De que nós precisamos pensar que as cotas ou as reservas de vaga ou as formas de ingresso especial, né, que é outra expressão que também se utiliza, de ingresso específico dentro da universidade, elas pretendem quitar uma dívida que não é somente material, ela é de cunho simbólico, de cunho político, de cunho humanista, pode-se mesmo dizer de cunho espiritual, né, no sentido de dizer respeito, né, a problemas extremamente graves que nos afetam profundamente na sociedade brasileira e que exigiram uma intervenção que não é ideal, com certeza, mas também é decorrente de uma maneira direta, né, da dura realidade que nós vamos encontrar no Brasil com respeito a desigualdades socioeconômicas, a preconceitos, né, muito do incômodo que as políticas de reparação, que as políticas de cotas despertam, dizem respeito justamente ao fato de que elas inevitavelmente remetem a uma reflexão sobre um tema que, embora hoje muito mais falado e abordado no Brasil, o tema do racismo, continua a ser um tema tabu, continua a ser um tema que incomoda. Né? A autodeclaração racial, por exemplo, né, que é indispensável para que, do ponto de vista burocrático, se possa implementar as políticas de cotas, ainda provoca constrangimentos. Né? E, como eu vou falar já no finalzinho, há um procedimento específico que algumas universidades, como a UFBA, adotaram, né, de confirmar a autodeclaração através de um processo de heteroidentificação, que é também alvo de muita polêmica. Eu vou falar um pouco sobre esse porquê, né, da inclusão desse ajuste dentro dos processos que pretendem
garantir essa reparação. Reparação em relação ao quê? Né? Como eu disse na matéria da Juliana e da Larissa, vocês vão encontrar um pouco mais de detalhes quanto a isso, mas dando já duas referências históricas fundamentais. Né? Vocês estão vendo aí nesse slide duas imagens, de cima é um cartoon de um artista, se não me engano, ele é até argentino de nascimento, mas ele está há muitos anos morando aqui no Brasil, Carlos Latuf, né? E que foi bastante circulado nos últimos 2 anos, referentes para os nossos vizinhos latino-americanos, no 12 de outubro, né? Aqui no Brasil é feriado por causa da padroeira. No restante dos outros países da América Latina, alguns são feriados, outros não, né? Nos Estados Unidos também é a data em que se comemora, se recorda a chegada das caravelas de Cristóvão Colombo, a descoberta da América, né? E essa é uma data, vejam que esse é outro problema também, que as políticas de reparação, desde o início, deflagravam, né? A necessidade de repensar o processo civilizatório que formou países como o Brasil, os Estados Unidos, todas as nações americanas, né? O custo, né, humano, material, e hoje também a gente precisa dizer, né, o custo cultural, ou então recorrendo a uma palavra que está se tornando cada vez mais frequente nos discursos acadêmicos, o custo epistemológico, né, os saberes e ciências que foram destruídos em função de um projeto de expansão comercial, de expansão política, e também, né, de padronização de valores culturais, de visões de mundo, de forma de se comportar, de valorizar, de entender o sentido das vidas humanas, o papel que a humanidade desempenha nesse planeta. É importante te colocar nessa dimensão bem ampla, porque o que aconteceu há 500 anos atrás, com a chegada das caravelas na América, na África, etc., eu sou professor de literaturas africanas, eu uso muito essa imagem como estudante, foi uma espécie de meteoro que tivesse caído na África, a chegada das caravelas, né, que vai destroçar todo um sistema de vida que existia, que nós chamamos de o patrimônio tradicional africano, a cultura tradicional africana, né, que, para destacar apenas um aspecto, né, tinha um tipo de relação com a natureza, com o ambiente, completamente diferente daquele que o Ocidente tinha, né? E se a gente fosse fazer aí um estudo de futurologia, de pensar, né? Se jamais tivesse havido a escravidão, né? Se os europeus não tivessem começado a relação que estabeleceram com a África, a relação de predação, a relação de conquista, né? É, a, o tipo de civilização que se desenvolveria no continente africano, né, também seria tão destrutivo em relação ao ambiente, com relação como aquele que o Ocidente, nesse momento, né, vocês devem estar acompanhando no noticiário, os problemas relacionados à mudança climática, etc. Tudo isso é decorrente de um determinado processo civilizacional que se inicia 500 anos atrás. E cuja base econômica foi explicitamente montada em cima de uma forma especialmente brutal de exploração do trabalho, a escravidão. Eu não vou poder agora me adentrar nisso, tomara que a gente tenha alguma pergunta, algo que me permita retomar, né? Mas é desde já fundamental ter em vista de que escravizar pessoas por causa da sua raça é uma novidade absoluta. É algo que foi inventado a partir do século XVI. Né? Imagino que todos estão cientes de que a biologia já há muito tempo refuta completamente a aplicação de critérios raciais para distinguir a espécie humana, e o surgimento dessa, poderia se dizer, né, dessa fantasia coletiva de que a pele dos seres humanos, né, distingue graus de inteligência, seria a lógica da escravidão, né, que como que demarca, né, um determinado povo como voltado exclusivamente, né, para a exploração, para o trabalho braçal, já que eles não teriam condições de se desenvolver. Por isso que eu fiz questão de colocar essa imagem, né, de nós pensarmos numa África, pensarmos numa América do Sul, numa América Central, numa América do Norte também, no continente americano, em que, se os europeus jamais tivessem chegado, né, ou tivessem estabelecido outro tipo de relação, a relação pacífica,
de intercâmbio com os nativos, o desenvolvimento dessas sociedades teria tomado, elas continuariam sim a se desenvolver e teriam aberto horizontes para a humanidade que nós, nesse momento, em certa medida, estamos tentando reabrir esses caminhos através das políticas de cotas. Mas, então, eu quero frisar para vocês que, historicamente, no Brasil em particular, nós já vamos ter, né, um início de demandas específicas com relação à educação da população negra, já logo após o 13 de maio, né, dentro das primeiras mobilizações, né, em torno da questão o que fazer com a gigantesca massa de alforriados, né, que resulta da abolição da escravidão. Né? Vejam que a atitude tomada pelo Estado brasileiro foi a mais ignóbil possível, simplesmente abandonar. Né? Não houve nenhum tipo de política de reparação para pessoas cujos antepassados foram sequestrados, arrancados à força de suas terras nativas, baseados num critério completamente absurdo. Eu não quero aqui justificar nenhum sistema de escravidão, mas nós vamos pensar, né, a escravidão grega, por exemplo, ela era baseada na derrota em combate de uma comunidade. Isso, evidentemente, não justifica a escravidão, né, mas é um critério diferente que, digamos, só somos capazes de perceber um certo tipo de lógica nesse tipo de procedimento que difere completamente de se pressupor. Se uma pessoa é negra ou africana, ela pode ser escravizada. E isso acontecia também, isso é um aspecto fundamental, né? Talvez isso nos cause hoje até alguma espécie de repulsa incontrolável só de pensar, né, na ideia de que pessoas podiam ser vendidas, compradas, comercializadas, utilizadas como se fossem utensílios domésticos, mas essa foi a realidade brasileira durante 300 anos. Até 1888, né, podemos dizer que o sistema já está em uma crise muito séria desde 1850, né, com o bloqueio do tráfico internacional, mas existe uma cultura da escravidão, né, que legitima, e isso se desdobra em todos os níveis, jurídicos, religiosos e por aí vai. Né. O decreto da abolição da escravidão, né, assinado pela princesa Isabel, a chamada Lei Áurea, né, ela acaba com os contratos jurídicos, né, que legitimavam a escravidão, mas não se preocupou em dar nenhum tipo de satisfação às pessoas cujos antepassados já há séculos vinham sendo explorados e submetidos. Né, a condição do escravizado, de forma nenhuma, pode ser comparada, né, à de um trabalhador comum, mesmo nas condições até de maior exploração. Né? Pode-se mesmo dizer que faz parte da lógica da escravidão de que o escravizado não é integralmente humano, parece humano. Né? Aristóteles dizia que o escravo é uma máquina, é uma ferramenta que fala. Né? E esse tipo de preconceito, né, de inferiorização do escravizado, que, como eu estou aqui sinalizando, né, já é possível de se perceber na cultura grega, ele vai se agravar muito mais em função dos preconceitos construídos em cima da suposta diferença racial que existiria entre brancos e negros, entre europeus e africanos. Bem, um outro marco muito importante, né, no avanço das políticas de reparação histórica foi a Marcha Zumbi dos Palmares, que acontece em 1995, foi uma iniciativa do movimento negro brasileiro, foi um evento de proporções extraordinárias para o que da época acontecia em Brasília, né, e que exerceu uma pressão forte sobre o governo brasileiro para que assumisse, aí nós estamos diante de um marco absolutamente fundamental para nós compreendermos atualmente o desenho atual que tem as políticas de reparação, como elas foram transitando. Então, veja, uma memória histórica que vai mobilizar esse processo, né, que vai desembocar nessa conferência internacional, a cidade de Durban, uma cidade que fica na costa oriental da África do Sul. Escolheu-se esse lugar, né, também em função, ela aconteceu em 2001, né, da história de superação do apartheid da África do Sul, que nessa época já é uma sociedade livre do apartheid, né? E o Brasil, nesse momento, assume uma série de compromissos, afirma com acordos internacionais de alto nível, que constitucionalmente são de cumprimento obrigatório, né? Procurando implementar políticas de superação do racismo e da xenofobia. Bem,
A Conferência de Durban vai, como eu disse, né, a, promover um grande avanço em termos de dar uma melhor definição de que maneira as dívidas históricas contraídas, né, pelas violências absurdas cometidas pelos sistemas escravagistas, pela exploração colonial, como os descendentes, né, das vítimas desses processos poderiam ter algum tipo de compensação. Isso é algo de fundamental. Jamais enquadrar essa compensação, né, como algo que pode ser resolvido por dinheiro, como se fosse uma multa a ser paga e está tudo bem. Né? Mas, no bojo desse processo, que evidentemente, né, deve também, de alguma maneira, promover melhores condições de vida para os descendentes dos escravizados, para os descendentes dos indígenas, também aproveitar esse processo, né, para uma reeducação, eu diria, radical, né, extensa de toda a sociedade, produzir uma nova sociedade completamente diferente daquela que durante séculos legitimou a escravidão e continua a legitimar o racismo. Né? Então, eu não vou me deter numa leitura assim, cuidadosa desses tópicos. Né? As políticas de reparação histórica elas começam, né, com um processo de revisão científica e crítica da memória institucional acerca da construção colonial e escravagista do Brasil, né? E algo que se ressalta nessas pesquisas é que elas dão cada vez mais lugar de fala, espaço, voz para os descendentes, né? Falam com já não é mais, né, vamos dizer, um economista branco ocidental quem está dizendo como é que foi a escravidão, mas recolher, né, depoimentos que permitam a perceber esses processos não somente de acordo com parecia ser a lógica do momento, né, mas os efeitos devastadores que eles têm sobre as pessoas. Depois do reconhecimento público por parte do Estado, admitir responsabilidades diretas, né, na gestão de processos de reparação. Então, esse seria o combo, digamos assim, né, completo das políticas de reparação, tal como Durban sinalizou para todos os países signatários, comecem a se preocupar com esses problemas, adotem políticas que permitam superar esses problemas. Então, bem, também nos diz Paulo Freire, né, o educador brasileiro Paulo Freire, se a gente não escolhe o caminho da educação para resolver os problemas da sociedade, as alternativas são quase indizíveis. Né? A gente tem até medo de pronunciar quais podem ser as alternativas se nós não confiarmos e investirmos pesadamente em que, através do tipo de circulação e renovação de saberes que todo ambiente educacional, como um evento desse tipo, como o trabalho que eu faço na universidade, como se faz em todas as escolas, né? Se não estiver diretamente voltado, né, para... Vejam, é muito constrangedor ter que dizer, né, que só em 2003, com a publicação da Lei 10.639, saberes de matriz africana e indígena adquirem a possibilidade de compor currículos escolares. Bem, como eu disse, essa discussão renderia bastante. Talvez alguns de vocês, né, pensem algo do tipo, mas esses saberes não são tanto atrasados, primitivos, ou então dizem respeito mais a coisas do cotidiano. Bem, como eu disse, essa é uma discussão complicada, mas eu posso garantir a vocês que a magia funcionava como um tipo de tecnologia nas sociedades africanas tradicionais, conseguia ter resultados expressivos no que diz respeito ao cuidado da saúde, a gestão da agricultura, do clima, etc. E hoje isso permanece como medicinas tradicionais que talvez em breve, né, nos ofereçam algum tipo de caminho alternativo àquilo que hoje em dia está sendo empreendido através da ciência, né, para combater, por exemplo, a Covid. Bem, então eu quero frisar a importância, né, dessa renovação educacional que as políticas de reparação também colocam como uma prioridade. Né? Ora, para que você tenha pessoas capacitadas para falar sobre saberes africanos e indígenas nas escolas, você precisa formá-las na universidade. Então, é por isso que eu também quero, né, de pensar que a universidade não é só o caminho da ascensão econômica para os grupos segregados, negros e indígenas, mas também a abertura de um espaço para que a experiência específica dessas pessoas, né, a maneira como elas continuam e continuam domesticamente ser educadas em um outro sistema de valor diferente daquele que a escola brasileira sempre privilegiou. Então, eu digo para vocês, né, que
todos nós aprendemos a ser negros, brancos, pardos, indígenas. O primeiro lugar de aprendizado disso é dentro de casa. É a educação doméstica quem nos transmite esses conhecimentos. No entanto, quando nós entramos na escola, a escola está obcecada em nos educar para ser brancos, para nos inserirmos dentro dos possíveis, né? E no caso das pessoas negras, então, numa posição submissa, né? Reproduzindo as hierarquias raciais. Então, é por isso que as políticas específicas, né, de promover uma aceleração de formação de pessoas preocupadas com essas questões através do ingresso selecionado pelas cotas se tornam tão importantes. Hoje em dia, como eu vou frisar já já, né, essas políticas se desdobram e vão para além, né, do recorte étnico-racial vinculado estritamente, né, a esse processo de reparação da memória das sequelas, né, das grandes tragédias socioeconômicas derivadas do colonialismo e do racismo. Então, hoje em dia é um movimento mais expansivo das cotas, no sentido de abranger outros sujeitos que também são marginalizados. E, né, podemos dizer que esse trabalho realizado pela escola ele precisa ser complementado no âmbito da divulgação das imagens, da mídia, das artes, da publicidade, né? Ou seja, é por isso que nós vamos ouvir falar também em cotas para atores, a situação, por exemplo, né, que levou aqui a Maria Júlia, a apresentadora da Globo, né, ocupasse o Jornal Nacional e sim, com certeza o fato dela ser uma mulher negra foi algo que um dos fatores que contribuiu para que ela chegasse àquela posição, e isso precisa ser reconhecido pela sociedade como um avanço, né? Assim como é fundamental que, veja, independentemente de juízos de valores que a gente faça sobre o Jornal Nacional, mas é uma fonte da verdade, né? Pelo menos uma verdade oficial, que seja uma mulher negra que todos os dias diga isso, é tão importante quanto espera-se, né, que as televisões brasileiras em breve nos ofereçam outras educadoras televisivas, né, além da Xuxa, né, vejam que a gente não pode deixar de marcar isso, né, de que há décadas que a educação televisiva no Brasil, a figura humana que representa, né, o contato com o saber, é sempre uma mulher branca e loura, né, com poucas exceções. Tudo isso faz parte do pacote da reparação histórica, né, de reinventar as imagens relacionadas a pessoas brancas, que distinguem pessoas brancas e negras. Bem, então, o ponto que eu queria marcar para vocês, né, que esse percurso de transformações, ele se inicia, né, a partir do problema colocado pelas políticas de reparação histórica e vai desembocar, principalmente a partir de 1996, né, aqui no Brasil, sob essa rubrica das ações afirmativas, né, que nós devemos entender que está em causa aí com afirmativo é afirmar direitos, afirmar identidades, afirmar também, né, um novo projeto de sociedade. As cotas raciais, né, e a princípio a ideia de que elas fossem apenas sociais, apenas levando em conta a renda das famílias, ou então dar acesso a estudantes que tivessem cumprido o ensino básico integralmente no sistema público, né? E elas, por outro lado, né, elas vão se tornar cotas sociais e raciais dentro de um processo, como eu disse, ele remonta às indicações da Conferência de Durban, mas aqui no Brasil, então, em 2001, o Brasil assina os protocolos da Conferência de Durban, mas só em 2012, 11 anos depois, as cotas vão ser institucionalizadas no Brasil. Pontuando como esse processo se deu, né? Em 2003, numa atitude arrojada, a UNB é a primeira universidade federal e a UNEB, é importante destacar também o pioneirismo da Universidade do Estado da Bahia, foi a primeira, na verdade, foi a primeira universidade pública a adotar um sistema de cotas, né? A UNB, poucas semanas, poucos meses depois, instituiu dela, são ainda cotas muito limitadas, 20% da população, é um processo pioneiro, por isso mesmo vai provocar uma reação institucional, o então Partido Democrata, né, atualmente União Brasil,
ele entra na justiça contra as cotas, né? É um processo bastante turbulento, contra essas iniciativas que a UNB, a UNEB, a UFBA em 2005, né? E vai se instaurar um julgamento no Supremo Tribunal Federal, que vai se estender durante anos, né? Então, entre 2005, né? 2004, 2005 até 2012, finalmente sai a decisão do Supremo Tribunal, considerando que as cotas são constitucionais. Em grande parte, né? Vejam que eu recomendo vivamente a quem estiver mais interessado, no YouTube vocês vão encontrar todas as sessões dos debates, né, que levaram à aprovação das cotas. Há depoimentos de historiadores, antropólogos, pesquisadores, que são muito importantes, né, para a gente entender a dimensão do que está em causa. Né? Novamente, não se trata só de uma política visando favorecer pontualmente um grupo ou mudar o perfil, né, da universidade no sentido de produzir uma maior integração de segmentos da elite e segmentos mais pobres. É uma mudança civilizacional que está em causa. E é isso que é bastante enfatizado pelos vários oradores que colaboraram para que o STF assumisse uma posição favorável, que, desde então, né, as cotas, vamos dizer, foram engolidas, né, pelos que não ficaram satisfeitos com ela, e elas têm produzido mudanças tremendas. Bem, para resumir os números, né, se nós comparamos a quantidade de estudantes negros que existiu no sistema universitário brasileiro em 2003 com o que nós temos hoje, 18 anos depois, né, em 2021, simplesmente triplicou. E, atualmente, a UFBA, né, quase 60% dos estudantes da Universidade Federal da Bahia se declaram negros e pardos. Há 10 anos atrás, esse número mal chegava aos 30%. Então, houve uma mudança expressiva. Por outro lado, né, essa mudança ela ainda se mostra muito tímida nos chamados cursos de prestígio. Então, se nós formos olhar os cursos de medicina, direito, algumas das engenharias, etc., majoritariamente esses cursos, apesar das cotas, continuam a ter turmas massivamente de pessoas brancas, né? Esse é um dos aspectos, eu estou mostrando para vocês a estrutura, né, em que foi repartido o sistema de cotas. Então, da quantidade de vagas totais, 50% são destinados a alunos de escola pública, sendo que metade desses 50% são de famílias com base de baixa renda, e conforme os percentuais, no caso aqui de Salvador, significaria que 70% a 80% dos estudantes deveriam ser pretos e pardos para combinar com aquilo que o IBGE afere, né, do censo. Então, é assim que se distribuem, né, as vagas. Na prática, 50% delas são reservadas para admitir estudantes pretos e pardos. Mas, como eu disse, essa distribuição não é universal. Então, digamos, no caso do curso de letras, né, o curso no qual eu me formei, quando eu entrei em 1996 em letras, ele era um curso metá-metá, meio branco, meio negro, né? E atualmente ele é um curso majoritariamente negro. Eu posso até dizer para vocês que é um dos polos, né, na UFBA, de uma mobilização mais voltada, né, para as questões relacionadas aos estudantes negros. Por outro lado, se nós formos olhar em outros espaços, como na pós-graduação, nós ainda vamos ver, né, que as cotas estão num processo de renovação que avança vagarosamente. Eu vou mostrar rapidamente para vocês, esse é um recorte retirado de lá do site do SISU, da UFBA, especificando, né, a codificação. A UFBA hoje em dia tem um sistema informatizado, e eu estou aqui cumprindo uma missão. Uma colega minha que trabalha na administração dizia: você vai falar para esses meninos, insista com eles, não errem o código, porque isso cria problemas. Leiam com atenção os editais. É possível combinar, né? Vejam que nesse momento a UFBA, além, né, das cotas atribuídas para estudantes de escolas públicas, estudantes de baixa renda, negros, pardos e indígenas, inclui cotas para índios que moram em aldeamentos, cotas específicas para isso, né? Para estudantes que vêm de comunidades quilombolas, para pessoas trans, para refugiados políticos, imigrantes em situação de precariedade. Então, a universidade, nesse sentido, né, procura dar o máximo de acolhimento possível
a sujeitos que são sistematicamente marginalizados e que têm uma contribuição específica, seja em termos, né, da sua formação familiar, seja pelas experiências de vida, para agregar as pesquisas e os trabalhos que são feitos na universidade. Eu já estou finalizando. Bem, esse é um tópico que, nesse momento, talvez nós estamos a partir do ano que vem, as políticas de cotas vão ser possivelmente submetidas a uma reavaliação que pode ou não mantê-las, né? E, eventualmente, algumas instruções específicas com relação aos procedimentos que estão sendo adotados agora sejam feitas. Eu imagino, né, que a discussão sobre as bancas de heteroidentificação, né? Então, no momento que você se inscreve no SISU, você não declara qual a sua raça ou cor que você pertence, então você não quer participar de nenhuma cota, ou você declara, né? E a autodeclaração, até, se não me engano, 2008, 2009, na UFBA, ela era o suficiente. No entanto, nós começamos a ter problemas de fraude muito sérios, né? Eu não quero nem gastar tempo, no curto tempo que nos resta, contando para vocês em detalhes. Eu já participei de comissões de identificação, não é um trabalho fácil. O fenótipo brasileiro é bastante diversificado, e a gente também não pode perder de vista, né, que nós temos séculos acumulados, né, de uma cosmética racial, né, uma maneira pela qual as pessoas mudam, né, de aparência e conforme o seu fenótipo de origem, isso é mais ou menos fácil ou difícil. Mas só para dar para vocês um exemplo bem escandaloso, né, que aconteceu num dos primeiros vestibulares, Enems, da UFBA para medicina, aparecem dois estudantes brancos, louros, de olhos azuis, né, e que vão ser submetidos a uma comissão de identificação dessa. E a comissão, vocês estão se identificando como negros? E a resposta deles, né? Nós procuramos no edital qualquer indicação do que seria negro, então, como não havia, não há por que eu não dizer que eu não sou negro. É com esse grau, né? Quando nós falamos em fraude nas cotas, e que é o que levou à instituição de comissões, que a raça, né, o que nós chamamos de discriminação racial, começa por uma leitura do corpo do outro. Isso é um procedimento incontornável, né? E é importante nós estarmos atentos de que não é somente a cor da pele que está sendo lida, né? A textura do cabelo, uma série de outros traços, né? E que essa leitura leva a uma interpretação, né? E aí que nós poderíamos pensar na dimensão psíquica do racismo, né? O quanto o racismo também expressa um tipo de doença mental, né? de dissonância cognitiva, como dizia o Francis Fanon, um pesquisador importante nesse campo, né? De que para o olhar do racista, a pele negra significa automaticamente, né, um vínculo a uma cultura tida como primitiva, a um comportamento animalesco, imprevisível, né? E isso é lido socialmente. E é por isso que a gente pode validar, sim, o trabalho das comissões de identificação. São formadas por pessoas que passam por um treinamento prévio, que tratam com o máximo de delicadeza possível, né, a maneira como cada um se identifica, mas que, ao mesmo tempo, precisa confrontar, né? Bem, você pode ter vindo de uma família, seu pai e sua mãe são negros, escuros, retintos, mas você nasceu claro, você nasceu com o nariz afilado, você nasceu com cabelo liso. As barreiras habituais que o racismo coloca para as pessoas negras não vão lhe afetar. E é por isso, né, que, digamos, a expectativa é de que houvesse uma adesão ética, né, as pessoas tomassem a iniciativa de, olha, com essa minha aparência, eu não tenho por que concorrer pelas cotas, né, de usufruir das pequenas vantagens matemáticas, desse bônus, né, que as políticas de cotas oferecem para facilitar o acesso à universidade. Entretanto, nós chegamos a ver, como eu citei agora há pouco, né, casos aberrantes ou então, né, formas de maquilagem que tornaram inevitável a utilização desses recursos. Eu, pessoalmente, acho que eles são um mal necessário e que a melhor coisa a fazer são campanhas, né, que procurem justamente
dar relevo a essa dimensão ética das contas. Por isso que eu estou insistindo nessa ideia da reparação. Né? Não é, é uma dívida histórica muito longa e muito cruel que nós, pouco a pouco, estamos tentando quitar. Né? Por outro lado, e aí eu já estou finalizando mesmo, né? Não adianta nós inserirmos estudantes negros e indígenas num sistema que permaneça eurocêntrico, ocidentalizante, até mesmo, né, reprodutor de estereótipos raciais. Às vezes, os mais sutis. Né? Há uns anos atrás, uma pesquisa mostrou numa escola uma professora que era querida de todos os alunos, a professora predileta, né, numa turma de ensino básico, tipo terceira, quarta série, e um dos pesquisadores que estava observando essa turma, uma turma formada por estudantes negros e brancos, notou algo extremamente perturbante. Essa professora, que era famosa por todo mundo gosta dela, ela gosta de todo mundo, ela tinha o hábito de, quando estava dando aula, fazer cafunés, né? Passar a mão na cabeça dos estudantes, algo que ela nunca fazia quando o estudante era negro. Significava, veja, nós estamos aí naquela dimensão quase inconsciente do racismo, né? Eu ouvi uma comunicação a respeito dessa pesquisa, e a pesquisadora fez questão de frisar, né, que quando ela apresentou o resultado, a professora que estava presente veio abaixo, ela nunca tinha se dado conta disso, né, mas para vocês verem até que ponto, né, o racismo se infiltra nas estruturas educacionais e exigem de nós que não apenas um foco às pessoas negras, né, mas aos motivos pelos quais elas foram discriminadas. O racismo no Brasil não é somente uma discriminação estética, não é uma rejeição à figura física do negro, principalmente no Brasil, também é uma rejeição a um certo conjunto de valores culturais. Como eu sou professor de literatura, é quase inevitável, né, que eu convoque a Dita Cuja para me ajudar. Né? Eu trabalho com literaturas africanas, que também acaba me aproximando também da literatura negra brasileira, e fica aí também a indicação para aqueles entre vocês, né, que cultivam esse belo hábito, né, da literatura, e tem um interesse particular por essa literatura com preocupações identitárias. O Luiz Cuti, esse poeta paulista, é um dos nossos grandes autores, ele tem esse livro chamado Negroesia, e esse poema um tanto enigmático. Né? O Saci tinha duas pernas, uma dava passo africano, com os anos a cultura fez a ruptura. A gente pode interpretar, como todo bom poema, ele admite várias interpretações. Uma delas é de que o negro brasileiro ele perde uma base de apoio. Né? O Saci, né, representaria esse brasileiro que está, em certa medida, amputado, porque uma parte da cultura dele é constantemente negada. E ele tem que se equilibrar numa perna só para conseguir ser alguém. Né? E também a gente pode pensar de outro aspecto, a gente pensar que hoje em dia o Saci já não é mais uma referência apenas, né, do folclore negro, mas da cultura brasileira, de que quando a cultura brasileira se equilibra apenas em cima da sua perna ocidental, ela está perdendo algo. Né? E é por isso que a gente precisa investir. A Lei 10.639, né, que atualmente compõe a LDB, e é por isso que eu atuo como professor de literaturas africanas, é por isso que agora nós temos professores de literatura brasileira que trabalham com a obra do Luiz Cuti, por exemplo, né, procurando, como diz o texto da lei, inserir e transformar as práticas pedagógicas a partir desses conteúdos. Né? Por exemplo, introduzir o tema do racismo, da discriminação racial, das várias situações que elas produzem, não apenas em quem racializa, mas em quem é racializado, né? A partir desse processo que talvez um dia, e aqui eu estou mesmo fechando, né, nós possamos entender melhor esse cosmograma, né, que a professora Zoilda Trindade, que foi uma pioneira da educação antirracial, já falecida, e ela tem um documentário que ela fez, né, que ela ajudou a produzir, chamado, tem o mesmo título desse livro, Africanidades Brasileiras e Educação, e a professora Zoilda propôs, né, que existe algo no Brasil chamado cultura afro-brasileira. Né? Todo mundo sabe que existe, mas ela não é acarajé somente, né? Ela não é samba. Isso tudo é bom e valioso, né? Mas ela também diz respeito a um outro tipo de concepção sobre a morte, um outro tipo de concepção sobre o sagrado, um outro tipo de concepção sobre relações sociais. Esse cosmograma ele procura organizar esses valores
né? Oba, bati meu recorde, consegui cumprir, né? Geralmente eu extrapolo, eu consegui chegar mesmo assim na marca, né? Então, os objetivos das políticas de cotas, né, são, sim, reparar injustiças sociais e econômicas que ainda persistem, né, tentar superá-las, mas abrir a cultura brasileira, né, restaurar o Saci as suas duas pernas. Nós pensamos que o eurocentrismo, o branqueamento, o racismo, né, são a consumação prática desse processo de amputação cultural que o Kuti quis representar naquele poema dele. Né? E o que nós estamos perdendo, né, a possibilidade de que esses valores comunitários que durante séculos, milhares de anos foram desenvolvidos na África, foram desenvolvidos na maneira como as sociedades africanas se reconstroem no Brasil, que eles comecem a influenciar na nossa política, que eles comecem, né, a nos dar respostas para essa nossa situação de crise política tão grave, tão séria, né, que nos coloca ou diante de monstros, literalmente, né, ou então de alternativas que nos parecem, olha, é possível, mas não é o ideal. Né? Há muito a ser a contribuição, né, que aquilo que seria o objetivo da Lei de 1979, né, uma revitalização, né, e uma expansão dos valores culturais africanos e indígenas na sociedade brasileira, uma restituição de um poder de dignidade, de influência maior desses valores, podem, né, transformar esse país numa coisa totalmente diferente e muitíssimo melhor do que ele é atualmente.